A paz do Senhor Jesus, meu companheiro de batalha espiritual. Um bom dia, boa tarde para você, uma boa noite, dependendo do momento que você vai estar vendo esse vídeo. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, seu trabalho, sua empresa, enfim, aonde você colocar as tuas mãos, seja abençoado e o nome do Senhor glorificado. Querido, eu venho com mais um vídeo aqui, uma palavra de Deus, a qual o Senhor colocou e ardeu no meu coração. Como eu sempre digo, né? E quando arde no meu coração, eu preciso passar essa mensagem, eu preciso passar essa palavra a você que vai me ouvir agora neste exato momento. Amém? Glória a Deus. Queridos, é a respeito da carta de Apocalipse, a carta de Apocalipse. Nós vamos ver que em Apocalipse o Senhor aí, ele tem 7 cartas, né? A qual João escreve aí às 7 igrejas da Ásia. E sobre essas cartas, né? Essas cartas são cartas que servem de alerta, não só para o povo daquela época a qual foi escrita, mas também para todos nós, servos de Deus, cristãos na face da terra. 7 alertas que o Senhor nos dá para nós nos prepararmos para estarmos, ou melhor, prontos, né? Não só nos preparar, mas estar pronto para a vinda do Senhor Jesus, né? Que nós viemos estar enquadrado dentro dessas cartas aqui, né? Porque nós vamos ver que o Senhor aqui tem aí as suas qualidades da igreja, mas também tem os seus defeitos, né? E nós vamos observar que eu acho bonito porque o Senhor nosso Deus, ele trabalha muito com o número 7, né? O número da perfeição. Nós observamos que nós vamos ver aí que são 7 cartas que são escritas, nós temos também aí 7 selos, né? 7 taças, 7 trombetas, a voz dos 7 trovões, a qual é o livrinho que João comeu, né? Também temos aqui 7 estrelas, temos aí os 7 castiçais, vamos ter também os 7 espíritos de Deus, enfim. O Senhor trabalha muito com o número 7. Bom, mas o que eu quero dizer aos irmãos é a respeito dessas 7 cartas, que são 7 alertas, e eu quero falar de uma só agora neste exato momento. Quero ler com você essa carta, né? Que é a carta endereçada à igreja de Éfeso, ao anjo da igreja de Éfeso. Lembrando que o Senhor escreve a carta ao anjo da igreja, para que o anjo da igreja possa passar para o seu povo, né? Glória a Deus, aleluia. A carta não é só para o anjo, mas sim para a igreja do local. Então é escrita adereçada ao anjo da igreja, mas para todos os membros em si. Glória a Deus. E ele vai dizer assim, ó, ao anjo da igreja em Éfeso escreve estas coisas. Diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolo e não são, e os achaste mentiroso. É difícil, né, irmão? Se declarar apóstolo, mas não são. Ninguém se declara ser nada. Quem nos chama é Deus, quem declara é Deus. Eu não posso me declarar, eu não posso me consagrar, eu não posso me separar dizendo que eu sou alguma coisa. Cuidado, viu? Porque isso aí está errado. Eu jamais devo me declarar e falar, eu sou isso, né? E pronto, acabou. Eu vou me ungir, eu vou me abençoar, porque agora eu sou isso, eu sou profeta agora. Não, ninguém se declara nada. Quem nos chama é Deus, quem nos dá o ministério é o Senhor Jesus. Está escrito aí na palavra do Senhor, né? Glória a Deus. Mas vamos lá, vamos dar continuidade. Verso 3. Tem perseverança, suportaste provas por causa de meu nome, diz o Senhor, e não te deixaste esmorecer. Você suportou ali a prova e não te deixou esmorecer, mas ficou firme. Mas aí o Senhor vai dizer assim, ó, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, né? Lembra-te, pois, de onde caíste ou de onde paraste, arrependa-te, volta à prática das primeiras obras, né? E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, ou nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor
dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Oh, glória! Quer dizer que essa pessoa subiu, né, e vai se alimentar ali do paraíso de Deus, lá no paraíso de Deus, deste alimento glorioso a qual o Senhor tem preparado. Bom, querido, como eu falei aqui, cada carta, Deus tem a sua posição, né, de repreensão, e também o Senhor tem aí a sua bênção. Louvado seja Deus. A única carta que nós não vamos ver uma repreensão é a sexta carta, que é a carta da igreja de Filadélfia. Queridos, mas nessa carta o que vai me chamar a atenção, que é um alerta já para nós, vamos falar desse alerta, esse alerta que o Senhor está deixando para nós. Essas cartas não foram escritas em vão, não foi escrito em vão, foi para a época a qual o povo estava vivendo naquela época, no ano aproximadamente aí no ano 80, 90, a qual foi escrito por aí, mais ou menos, né? E escrita por João, o João que teve a revelação, e enviada aí às igrejas, aos pastores das igrejas que estavam ali cuidando do rebanho do Senhor naquela época. Mas é uma carta que serve para todas as igrejas de todas as épocas, né? E aqui tem uma repreensão que nós temos que estar preparado quando o Senhor Jesus voltar, nós temos que estar enquadrado também dentro desta palavra. Então, e vai dizer aqui, ó, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, o abandonaste as tuas primeiras obras. Irmão, primeiras obras fala do começo, do início. Quantas pessoas iniciaram, quantas pessoas começaram, né? Começaram e hoje já não estão mais igual ela começou, igual ela era. Com o passar do tempo, a pessoa deixou de ser o que ela era. Quando Jesus a chamou para a obra, né? Uma pessoa assídua, uma pessoa de oração, uma pessoa que não entrava em confusão. Confusão eu quero dizer, não é confusão de briga, não é confusão de discussão com ninguém, mas é confusão por si própria, dentro de si mesmo, né? Porque o apóstolo escrevendo a carta para Timóteo, ele vai dizer assim para Timóteo que muitos deixariam de sofrer a sã doutrina, a genuína palavra de Deus. O apóstolo Paulo alerta a Timóteo que nos últimos dias muitos não sofrerão a sã doutrina, não vão dar ouvido, não vão dar crédito à palavra genuína de Deus. Irmãos, e se o Senhor tem compromisso é com a sua palavra. Deus não tem compromisso com a palavra do homem, né? Ele tem compromisso com a sua palavra. Quando o homem, como nós, pregamos e anunciamos a palavra de Deus verdadeira, ele tem compromisso. Agora, quando nós inventamos ou colocamos alguma coisa que não tem nada a ver com a palavra, Deus não tem compromisso. Porque a Bíblia diz que a própria palavra dele vai dizer que ele vela pela sua palavra. Não é pela palavra do pregador, é pela sua. Se o pregador está pregando a palavra de Deus, Deus tem compromisso com ela. Se ele está pregando não é a palavra de Deus, não é o que está escrito, então Deus não tem compromisso, tá certo? Então, com o passar do tempo, a pessoa vai perdendo essa eficácia. Ela vai se enganando a si própria, acreditando em fábulas, acreditando em coisas que às vezes o ser humano cria, o homem cria, né? Como uma coisa que eu vou ser bem claro para vocês aqui, irmão, vou ser bem claro mesmo. É uma coisa que eu não sou muito fã, que eu não dou muita importância, é no caso de muitas campanhas que são realizadas, que são feitas, né, em prol de alguma coisa, em prol disso, em prol daquilo. Irmão, isso não é bíblico, isso não tem base nenhuma na palavra de Deus, tá certo? Não tem base. O dia que você encontrar, escreve aí, dá um comentário, fala, tem aqui uma passagem bíblica que tem campanha, diz campanha aqui. Não tem, meu irmão, não tem. Irmão, nós temos que estar na obediência da palavra de Deus.
Você tem que obedecer à palavra do Senhor. Não é porque senão você acaba vivendo uma vida de troca. Uma vida de troca, vou fazer isso para me receber aquilo. Então você acaba vivendo uma vida de troca. A palavra do Senhor nos ensina, se você obedecer a palavra dele, irmão, bênçãos de Deus vão até você quando você obedece a palavra do Senhor Jesus. Por quê? Porque o sacrifício de Jesus, ele é suficiente para nos abençoar. Ele é suficiente. Basta você obedecer a voz de Deus, a sua palavra, meu santo. Né? Por quê? Porque às vezes muitos ficam para lá, muitos ficam para cá, corre atrás disso, corre atrás daquilo, porque ele quer alcançar. Irmão, quer alcançar um objetivo? Vai para a oração, vai para a palavra de Deus, volte o seu amor verdadeiro, genuíno por Deus, e com certeza Deus vai te abençoar. Por isso essa primeira alerta, essa primeira carta é um alerta para todos nós. Vive a tua primeiras obras. Seja firme, seja fiel ao Senhor, procure buscar a Deus, não fique para lá e para cá, como eu sempre estou dizendo. Às vezes pessoas correm daqui, correm dali. Ele congrega, só que muitas coisas na sua congregação, ele às vezes não participa, ele fica correndo de um lado para o outro, irmão. Vai para cá, vai para lá, não tem um paradeiro, quer buscar uma solução, quer encontrar uma solução. A solução está na palavra de Deus, filho. A solução está na palavra de Deus, meu irmão. Então não tem um porquê de você vai aqui ou vai ali. Que nem às vezes a gente escuta muito dizer, mas essa igreja aqui é muito ruim. Essa igreja é assim, essa igreja é assim. Irmão, não existe igreja ruim não. Existem pessoas ruins. Igreja não. Entende? O problema às vezes está dentro de nós. E nós jogamos a culpa na igreja. Colocamos a culpa lá na igreja ou a culpa no pastor da igreja. Não, às vezes o problema sou eu. O problema interior está aqui, ó. Sou eu, não é igreja, não é pastor. Amém, meu querido? Então precisamos voltar a primeiras atividades, as nossas primeiras obras. Eita, como eu orava, eu estava buscando a Deus. Você pode observar que às vezes as pessoas vão esfriando devagarinho. É uma pessoa que às vezes é assídua na oração, é assídua no culto, de repente ela vai diminuindo, já não ora mais, já não está nas reuniões de oração, já não está nas reuniões de ensino bíblico, de estudo da palavra, não está mais, né? A pessoa que era frequente nos cultos ao Senhor, ao vosso Deus, cultuava a Deus, já não cultua mais. Às vezes é uma pessoa que agora começa a cultuar semanalmente, outros mensalmente. Irmãos, é difícil Deus ter compromisso com uma pessoa assim. Então é um alerta. Volte às primeiras obras em nome de Jesus, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Você é servo de Deus, você é serva de Deus, meu irmão, meu amigo, meu companheiro, volte às primeiras obras. Seja constante. O apóstolo Paulo dizendo à igreja, ele vai dizer assim, ó, sede firmes e constante, a igreja de Coríntio, sempre abundante, porque às vezes tem pessoa que vai, aí ela para, ela vai, ela volta, ela vai, não, firmes e constante, sempre abundante na obra do Senhor, porque não é vão o teu trabalho na obra do Senhor. Amém, querido? Que Deus abençoe. Guarde essa palavra no teu coração. Seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Na próxima, nós vamos falar aqui da segunda carta, que é a carta de Esmirna. Deus abençoe seu dia. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Amém.